Salve, salve empreendedoras e empreendedores de todo o Brasil. No vídeo de hoje vamos falar sobre planejamento tributário. Estamos chegando no fim do ano aí, mês de dezembro, época de selecionar o regime tributário e você precisa saber o que levar em consideração para fazer essa importante escolha. Vamos lá? No Brasil temos 3 regimes tributários que podem ser usados por você empreendedor. Você pode usar o Simples Nacional, o lucro presumido e o lucro real. Qual que é a diferença entre esses 3 regimes tributários? Primeiro vamos começar pelo mais comum. O mais comum para as pequenas empresas, negócios iniciantes, empresas aí que são público aqui do meu contador online. Bom, este regime, o Simples Nacional, ele é o regime simplificado, ele é o regime que é incentivado pelo governo. Ele tem uma grande facilidade que você recebe apenas uma guia para pagar os impostos. Os 5 impostos estão incluídos nessa guia. Então você tem o PIS, o COFINS, a contribuição sobre o lucro líquido, o ISS, se for prestador de serviço, e o IRPJ na mesma guia que chama DAS, Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Se você for comércio, ao invés do ISS, você vai ter o ICMS ali dentro do Documento de Arrecadação do Simples Nacional. Bom, este regime tributário, ele é o mais comum. Por que ele é o mais comum? Ele é o mais fácil, mais abrangente aí para os empreendedores iniciantes. Você vai poder faturar nesse regime até 4 milhões e 800 mil reais por ano. Então você que fatura até 400 mil por mês vai estar aí no regime tributário Simples Nacional. Esse regime é o mais indicado, você só não vai começar nesse regime se você for impedido, né? Quais são as atividades impedidas? Por exemplo, se você tem uma holding de patrimônio, uma empresa que é sócia de outras empresas, essa empresa não pode ser do Simples Nacional. Se você tem uma empresa, um correspondente bancário, você também não pode ser do Simples Nacional. Então existem algumas atividades impedidas do Simples Nacional, a gente vai deixar um link aqui para você consultar essas atividades impedidas e se você não for impedido, a nossa recomendação é que você comece no Simples Nacional, ele é um regime tributário que vai facilitar a sua vida. Vai facilitar tanto a tributação, tanto a gestão da empresa e também o valor dos impostos, né? No Simples Nacional, para você ter uma ideia, um comércio começa pagando 4,5% do faturamento, né? Então, se você, por exemplo, vender 10 mil reais no mês ali, você vai pagar 450 reais de imposto e para o prestador de serviço começa ali em 6%. Então, se você presta serviço, presta 5 mil reais de serviço por mês, você vai pagar 300 reais de imposto. Então, regime Simples Nacional, regime simplificado, você pode optar pelo Simples Nacional logo que você abre a sua empresa, então você tem até 180 dias para escolher esse regime tributário, então tem que ficar atento aí para não perder o prazo. E você pode também optar pelo regime tributário Simples Nacional no começo do ano aí, em janeiro é a época de opção do regime tributário. Se você é optante do Simples Nacional, você não pode ficar devendo impostos. Se você dever os impostos, tiver dívidas aí, você vai ser notificado e vai ser excluído do Simples Nacional. Então, para você ter uma ideia no impacto que você pode correr, você saindo, se você é um prestador de serviço, paga 6% e você sai do Simples Nacional, né? Você deixa de pagar os impostos, você vai pagar 13,33%. Então é um aumento de imposto aí muito grande para aquele que já não está indo bem, que já está tendo dificuldade em pagar os impostos. É uma pá de cal aí que o governo joga na sua cabeça e acaba com a sua empresa. Então fique muito atento aí para ficar no regime tributário adequado para a sua empresa. Outro regime tributário, e aí é o regime tributário lucro presumido, que é o que eu estou falando, é um outro regime, né? Então a gente falou do Simples Nacional, vou falar do lucro presumido agora. O lucro presumido, o nome já diz, lucro presumido. O que quer dizer o seguinte, que o governo presume qual que é o seu lucro, ele assume qual que é o seu lucro. Então ele presume o seu lucro, se você é um prestador de serviço, ele estima que você vai ter 32% de lucro. Então essa é a presunção de lucro do lucro presumido para o prestador de serviço. E ele assume para um comércio ou uma indústria que o lucro é 8%. Então esse regime tributário, ele é baseado também no faturamento e nessa presunção de lucro. 32% para o prestador de serviço e 8%
para o comércio e para a indústria. É um regime tributário muito interessante, muitas empresas atuam nesse regime tributário, ela serve para empresas até 70 milhões de reais por ano, né, de faturamento, então já são empresas maiores. E ele também tem uma vantagem porque você não precisa ter a contabilidade, você não é, o imposto ele não é devido em cima do lucro, né, do lucro real, que aí é um outro regime que a gente vai falar depois. Então, o lucro presumido você vai ter, em vez de uma guia de imposto que tem todos os impostos, você vai ter 5 guias, então você vai ter o ISS separado, vai ter o PIS separado, o COFINS separado, o IRPJ separado e a contribuição sobre lucro líquido. Você tem os impostos que vão ser mensais, né? E você vai ter o contribuição sobre lucro líquido e o IRPJ, que é trimestral. Pode ser trimestral e pode ser mensal também. Você vai optar também em janeiro, né? Então, em janeiro, você opta se quer pagar trimestralmente ou se quer pagar mensalmente estes 2 impostos. Os outros 3 são todos aí, todo mês você tem que pagar. Então, lucro presumido serve para aquelas empresas que já são um pouco maiores ou aquelas que são impedidas do Simples Nacional e você vai ter aí 5 guias de impostos para pagar todos os meses, se você escolher pela apuração mensal. Se você escolher pela apuração trimestral, você vai ter 3 guias todos os meses e 2 guias a cada trimestre. Então, é importante, se você escolher o trimestral, você ter também na sua cabeça que você precisa ter um planejamento, né? Você precisa guardar aquele dinheiro, porque vai ter lá no trimestre os impostos acumulados ali dos 3 meses. Então, se você está no lucro presumido, tem que ficar atento a isso aí também. O lucro presumido, ele é um regime muito comum também, muitas empresas estão no lucro presumido e tanto prestador de serviço quanto comércio. O comércio, o que acontece? No comércio, no lucro presumido, você pode ter o crédito, né, do ICMS e o débito do ICMS. A gente tem um vídeo aqui que fala só sobre isso, você pode procurar aí no nosso canal o vídeo sobre crédito e débito do ICMS. Agora eu vou falar do último regime tributário, que é o lucro real. O lucro real, como o nome mesmo diz, o lucro ele é apurado e ele é visto a realidade dos fatos. Então, no lucro real não é considerado apenas o faturamento, né? O faturamento é para fazer o Simples Nacional e o lucro presumido. No lucro real não, é calculado o lucro da sua empresa. Então você vai ter que ter a contabilidade em dia, você vai ter que fazer contabilidade mês a mês, todos os meses vai ter que ter o balanço ali, vai ter que ter as exclusões, então você vai ter as suas receitas, né, de vendas, ou seja, o seu faturamento, você vai ter as suas despesas com compras de produtos para venda, se você for um comércio, e as suas despesas gerais, né? Despesas de fabricação, despesas com escritório, despesas com internet, todas essas despesas vão ser abatidas aí do faturamento e aí vai ser calculado o lucro, tá? Eu falei isso aqui de forma muito geral, para você ter uma ideia mais ou menos de como funciona. Agora, quando que você vai escolher o lucro real, né? Nós estamos falando de planejamento tributário. Então, assim, a nossa recomendação, começa no Simples, a menos que você é impedido, você não vai no Simples. Vai para o lucro presumido, a empresa cresceu um pouco mais, vai para o lucro presumido. Agora, o lucro real vai servir para você quando? Quando sua margem de lucro for menor, olha só, presta atenção, quando a margem de lucro for menor do que a presunção, né? Então, se você ultrapassar os 70 milhões lá do lucro presumido, você vai ser obrigado a ser lucro real. Mas se não for esse o caso, você ainda está iniciando aí o negócio, a empresa é uma empresa menor, não é uma empresa já com esse faturamento, você vai ficar atento a isso, a presunção. Então, vou te dar um exemplo. Se você tem um comércio e seu lucro é menor do que 8%, a sua margem de lucro é menor do que 8%, o lucro real pode ser interessante para você. Se é maior, como a presunção do lucro presumido é 8%, ou seja, o governo fala assim, ó, o lucro de um comércio e de uma indústria é 8%, se a sua é maior que isso, então não compensa fazer lucro real, porque senão você vai pagar sobre 16%, 10%, enfim, tudo que é maior do que 8%. Então, você vai escolher o lucro real quando sua margem for menor do que 8%, que é a presunção do lucro presumido. A mesma coisa serve para o prestador de serviço. Prestador de serviço que tem margem de lucro menor do que 32%, vai sim pensar no lucro real. E aí você vai pensar no lucro real por quê? Porque a presunção do lucro presumido para prestador de serviço é 32%. Esse foi o nosso vídeo de hoje. A gente falou sobre os 3 regimes tributários que a gente tem aqui no Brasil. Simples Nacional para empresas iniciantes, empresas que faturam até R$400 mil por mês ou 4,8 milhões por ano. Lucro presumido para empresas que têm
margem de lucro maior do que a presunção do governo, então o governo presume 8% para comércio e indústria. Se a sua margem for maior que 8%, você é um comércio e indústria, lucro presumido é para você. Se você for um prestador de serviço, a presunção do governo é 32%. Se teu lucro for maior que 32%, prestador de serviço, lucro presumido é para você. Se for menor, opte pelo lucro real. Vai precisar fazer a contabilidade aí mês a mês e apurar os impostos em cima do lucro. Espero que tenha gostado do conteúdo. Se gostou, deixe um like aqui no nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, que incentiva a gente a produzir conteúdo para vocês, e até o próximo vídeo.